Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Este ciclo de debates integra-se num dos grupos de trabalho da PASC, o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Esta nova direção da PASC, em exercício já há mais de um ano, tem apostado fortemente em grupos de trabalho, para além deste, ao grupo de trabalho de transição climática e energética, mar e território, e o grupo de trabalho democracia, cidadania e inclusão social. Estes grupos de trabalho promovem sessões online, semanalmente, conforme, aliás, se pode verificar imediatamente no nosso sítio na internet, www.pasc.pt. Aí encontram os vídeos de todas as sessões que nós realizamos semanalmente, obviamente conforme o cariz temático de cada um dos grupos de trabalho. Neste caso, conforme se infere pelo título, aqui a dimensão, o cariz deste ciclo é mais de ordem cultural. Procuramos enfim, abordar, valorizar figuras maiores da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, e daí o título Vultos da Cultura Lusófona. Começámos pelo Teixeira de Pascoais, ainda em dezembro de 2022. A oradora na altura foi a Luísa Borges, que está aqui presente e tem sido uma presença assídua neste ciclo. E de então para cá já abordámos as mais diversas figuras da cultura de língua portuguesa, saliento, ou seja, não apenas da cultura portuguesa, mas da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, ou seja, já abordámos autores do Brasil, de vários países africanos de língua portuguesa, de Macau, de Timor, da Galiza. Como sabem, a Galiza faz parte integrante desse espaço, deste espaço cultural comum. E hoje estamos aqui para falar sobre um autor, que enfim será a exceção, imediatamente, sobre um autor que não é de todo um autor lusófono, o Ortega y Gasset, e daí também o título, não é? Vamos falar sobre o Ortega e sobre o impacto de Ortega no espaço de língua portuguesa, no espaço lusófono, concretamente no espaço português e no espaço brasileiro. Como sempre, nós convidamos pessoas qualificadas para falarem sobre o autor escolhido, para o autor ou a temática. E neste caso, para falar sobre o Ortega e sobre o impacto de Ortega no espaço, no pensamento lusófono, no pensamento luso-brasileiro, convidamos o Joaquim António Pinto, que recentemente lançou um livro com a chancela do MIL, precisamente sobre o Ortega, e convidamos também o José Maurício de Carvalho. Enfim, nós aqui, como sabem, dispensamos títulos académicos, mas são ambos professores, doutorados, pessoas muito qualificadas. E o José Maurício de Carvalho é um professor muito credenciado no Brasil e é uma pessoa particularmente qualificada para falar sobre o Ortega em geral e mais particularmente sobre o impacto de Ortega no pensamento brasileiro. Aliás, ele também tem obra publicada sobre essa temática. Este ciclo é realizado em parceria com várias entidades, nomeadamente o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, e permitam-me também esta nota, quer o Joaquim Pinto, quer o Jamés de Carvalho, são sócios do Instituto, aliás, bem como do MIL e da revista, que também são colaboradores da revista Não Águia, portanto fazem o pleno, no caso deste ciclo, mas quanto ao Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, são ambos colaboradores muito habituais, e saliento, visitem o sítio do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Recentemente, na semana passada, tivemos um colóquio sobre Filosofia da História. Em setembro teremos mais um colóquio sobre filosofia, sobre a saudade no espaço cultural luso-galaico, ou seja, mais um colóquio luso-galaico sobre a saudade.
barra encontro de filosofia e cultura luso-galaica, e o Joaquim Pinto, e a Luísa Borges, e o próprio Samuel Dimas já se inscreveram, já irão participar. E depois, em novembro, outubro, novembro, teremos em parceria com a Universidade dos Açores mais um colóquio do Atlântico, desta vez sobre o Teófilo Braga, por ocasião dos 100 anos do seu falecimento. Estes colóquios do Atlântico procuram sempre valorizar vultos da cultura lusófona mais diretamente relacionados com os Açores, não necessariamente nascidos nos Açores, mas que tenham tido impacto no espaço geográfico açoriano, sendo que o Teófilo Braga, como sabem, nasceu nos Açores e foi uma figura muito proeminente no espaço nacional, inclusivamente no plano político. E depois, ainda nessa semana, no princípio de novembro, vamos ter um importante encontro sobre Kant, Immanuel Kant, por ocasião dos 300 anos do seu falecimento, e vai ser mais um colóquio de Tobias Barreto. Os colóquios de Tobias Barreto realizam-se alternadamente com os colóquios Antero-Quental, são os colóquios de filosofia luso-brasileira, promovidos da parte portuguesa pela filosofia luso-brasileira, e o José Maurício de Carvalho tem sido, desde há 15, 20 anos, a figura mais importante, o nosso interlocutor mais relevante no espaço brasileiro para promover esses mesmos colóquios. Ainda recentemente, em novembro, o Samuel Dimas, eu próprio, o professor José Esteves Pereira, o José Carlos Pereira, estivemos no Brasil, em Teresina, para mais um colóquio Antero-Quental, e, portanto, esses colóquios têm sido um fórum muito, muito importante, muito relevante, para cimentar esta ponte cultural entre Portugal e o Brasil. E dito isto, e agradecendo muito a presença do José Maurício de Carvalho e do Joaquim Pinto, lanço então estas primeiras duas questões. Porque é que é importante falar do Ortega? Porque é que o Ortega foi, de facto, um autor impactante, em geral, e depois, mais especificamente, qual foi o impacto maior, ou os vários impactos do Ortega em Portugal, e a questão será mais dirigida ao Joaquim Pinto, e ao Jamés de Carvalho, os principais ecos de Ortega no pensamento, na cultura brasileira. Enfim, depois abrir-se-á o debate e, como sempre, esse debate será coordenado, será dinamizado pelo Samuel Dimas. Dito isto, podemos começar pelo Brasil, talvez. José Maurício. Ei, Renato, quanto tempo você gostaria que essa minha intervenção inicial tivesse? Como é que você tem? 10, 15 minutos, enfim. 10, 15 minutos. Ok. Muito bem. Então, poderíamos começar respondendo a seguinte questão, quer dizer, qual o impacto do pensamento orteguiano na cultura e no pensamento luso-brasileiro, no pensamento brasileiro? Nós podemos dizer que temos duas grandes fases, poderíamos considerar assim. A primeira, eu diria, em relação a nomes históricos de consolidação ou de uma apropriação do pensamento orteguiano. Desse grupo inicial, nós poderíamos destacar o trabalho do professor Gilberto de Mello, Beratã Macedo, Nelson Saldanha e até alguns trabalhos do padre Lima Vaz. O que esses pioneiros nos mostram? O que eles nos ajudam nesse diálogo com Ortega? Destacando certos aspectos do pensamento orteguiano que são significativos, ou eram significativos, para trabalhar o pensamento brasileiro. Por exemplo, Gilberto de Mello destaca a possibilidade de fazer com que Ortega dialogue com autores como o nosso Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que coloca uma série de questões sobre
a existência humana e os seus riscos, os seus perigos. Nesse sentido, né, esse trabalho do professor Gilberto de Mello destaca esse aspecto do pensamento orteguiano, o compromisso da vida humana com a autenticidade e os riscos que essa vida autêntica representa e traz. Outro nome significativo e que nos abre possibilidade de diálogo, e eu estou fazendo uma primeira intervenção nesse sentido de abrir, de colocar as questões, não é? É o trabalho deixado. Mas desculpa lá, já, Maurício. Pois, Antes, só um parênteses. Uh, esse, essa reconstituição histórica é muito relevante e será objeto da nossa sessão e do nosso debate. Mas a primeira pergunta, até porque estes vídeos depois são colocados no site da PASC, e a PASC agrega mais de meia centena de associações e muitas delas, enfim, agregam centenas, em alguns casos, milhares de pessoas, e muitas delas não conhecem o Ortega, ou conhecem muito mal o Ortega. E, portanto, eu gostaria que tu desses primeiro um primeiro retrato do Ortega, quem foi o Ortega, porque é que ele, de facto, é uma figura que merece ser lida, merece ser conhecida, antes de falarmos mais concretamente sobre o impacto de Ortega no pensamento brasileiro. bem, então nós podemos dizer assim, Ortega é o nome mais significativo da filosofia espanhola ao longo do século XX. Não é? Acho que isso é inegável. Qual é a importância de se trabalhar Ortega? Há uma série de questões fundamentais para o nosso tempo e para nós discutirmos os problemas que a nossa sociedade tem hoje, que uma referência em Ortega nos ajuda. Por exemplo, não é novidade, eu acho que todo mundo, de certa forma, ressente disso, que os estudos de humanidades têm sido crescentemente abandonados dentro dos grandes templos, né, do estudo. As grandes universidades e os grandes eventos, etc., eles cada vez mais privilegiam as tecnologias, cada vez mais se voltam para as questões práticas do mundo econômico, cada vez mais se voltam para assuntos tecnológicos, não é? E nós encontramos e temos em Ortega uma voz fundamental para nos dizer que nós não podemos perder o sentido de nossa humanidade. E mais do que isso, a forma como nós precisamos e temos para nos posicionar no mundo diante desses problemas que estão aí, da própria tecnologia, diante dos desafios do nosso tempo, está a necessidade da formação da alma, a formação do homem culto, a formação do indivíduo dentro dos conceitos de humanidade. Eu acho que nisso Ortega é um nome imprescindível, porque ele trata e passa por uma série de questões fundamentais para o desenvolvimento do pensamento humano, tanto do ponto de vista da política, na defesa da democracia, que é outro tema absolutamente contemporâneo, não é? Quanto na defesa dos estudos de humanidades como a formação e a base de um homem culto, quanto na construção de uma vida autenticamente pessoal que nos ajude a viver num tempo e numa sociedade de massas, não é? Que muitas vezes despersonaliza e constitui uma forma de viver extremamente impessoalizada, não é? Então, o desafio que nós temos de encontrar uma forma absolutamente pessoal de viver em meio a esse mundo que está aí, não é? O desafio de pensar as questões de natureza ética numa sociedade, num tempo em que nós não temos nenhum grande modelo ético em vigor. Ortega é um dos primeiros que nota que nós estávamos entrando num tempo único na história, porque nós sempre tivemos diferentes modelos éticos, desde a Idade Média e até antes no mundo grego, nós sempre tivemos modelos éticos hegemônicos,
Mesmo quando um entrava em decadência, nós tínhamos um outro modelo ético em desenvolvimento. E nós estávamos entrando num tempo em que nós não tínhamos nenhum modelo ético e que o homem-massa que estava se construindo, ele não estava tendo nenhum grande compromisso com nenhuma grande escola de natureza ética. E, portanto, vamos dizer assim, o Ortega, ao chamar atenção para isso, dispunha ou chamava a atenção de todos para construir um compromisso pessoal com a excelência. Independente de nós termos ou não termos um modelo ético, há um compromisso essencial com a excelência, do qual nós não podemos abrir mão. Não é? Então, nós temos, em relação, por exemplo, às questões ligadas ao amor, lições fantásticas de Ortega sobre o amor, com todas as limitações das análises, não é? Sobre o amor como um grande tema da vida humana e como algo que dá sentido e significado à nossa existência. Quer dizer, no momento em que nós vivemos uma sociedade em que o Bauman chama de um tempo de amor líquido, um tempo em que não há compromissos de fidelidade, um tempo em que as coisas se esgotam com muita rapidez e facilidade, um tempo em que o amor não é propriamente um sentido de vida, Ortega nos chama atenção para esse fato, para o fato de que nós podemos encontrar no amor esses elementos, não é? Na necessidade também de nós conhecermos e de dialogarmos com a tradição filosófica, ou seja, para nós podermos responder à vida que nos coloca os desafios, não é o pensamento que nos traz os desafios, é a vida. Mas para nós respondermos os desafios que a vida traz, nós precisamos estar atento às lições que a tradição nos lega. Porque só conhecendo esses aspectos da tradição, nós podemos evitar os erros e encontrar os aspectos que estão sendo propostos pela vida como desafios para serem respondidos. Então, há um conjunto de assuntos e de temas que me parecem são fundamentais na obra de Ortega y Gasset, que representam e que nos permitem fazer e dar respostas aos desafios do nosso tempo, não é? Muito Dentro, bem, por exemplo, pois não. muito bem. Penso que já fizeste um belo retrato e eu saliento que há obras do Ortega que foram escritas há mais de 100 anos, nomeadamente A Rebelião das Massas, e, portanto, há aqui um lado, eu diria, quase visionário do Ortega, antecipando o que viria aí, enfim, no espaço europeu, no espaço ocidental, no espaço global. Mas, Joaquim Pinto, o que é que tu dirias, sublinhando o que o José Maurício disse, eventualmente contestando em parte e complementando. A pergunta é: porque é que o Ortega é um autor importante ainda hoje, se não mesmo cada vez mais importante nos dias de hoje? Então, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença, obrigado à organização pelo convite. Dar aqui uma pequena nota para o meu estimado José Maurício, não é? Somos ambos pensadores que nos dirigimos muito para o vitalismo, não é? Temos práticas comuns do ponto de vista da reflexão, normalmente autores que trabalhamos, Martin Buber, por exemplo, não é, Zé? Ortega y Gasset, necessariamente, o vitalista, Dilthey e por aí fora. Levando já como mote aquilo que referiste há pouco, Renato, só para te dizer que o livro A Rebelião das Massas, ao fim e ao cabo, foi bastante mal interpretado, uma vez que se procurou ali cunhar um determinado elitismo no pensamento de Ortega. Ora, na verdade, ele faz apenas uma análise sociológica, antropológica, daquilo que é os ditames da vida do homem em sociedade, estejam eles determinados por referenciais, mormente, como o Zé Maurício falou e muito bem, mormente por referenciais éticos, que ao fim e ao cabo apontam a existência humana para uma direção, para a realização daquilo que Ortega chama
do destino. E perceber que existem aqui umas equivalências interessantes que nós podemos já utilizar como chaves epistemológicas. Moralmente, destino, cultura e felicidade em Ortega vão significar o mesmo, não obstante em diversas camadas. De salientar também um aspecto interessante em Ortega, desde já começando pela arqueologia que ele faz da história do conhecimento, começa por fazer uma analítica do realismo, ou do modelo do conhecimento, a teoria do conhecimento clássica, em que a tónica do conhecimento está na dependência do objeto, faz uma análise da arquitetura que aponta fundamentalmente à emergência, digamos, do idealismo, que nós chamamos de realismo, de racionalismo cartesiano, mas ao fim e ao cabo é um idealismo em que a tónica do eixo do conhecimento vai se centrar, digamos, na subjetividade, aí é descoberta a subjetividade, em que as coisas existem na medida em que uma consciência as pensa, e ele vai fazer esta ultrapassagem, depois com um modelo diferente, dialogando necessariamente com Descartes, dialogando com Heidegger, com Husserl, ele vai nos trazer, digamos, aquilo que muita gente ainda não percebeu no pensamento de Ortega, que é uma ontologia fenomenológica. Na prática, uma ontologia que se procura, digamos, radicar naquilo que Ortega vai depois considerar como o dado radical da existência, que é a própria vida, e é fenomenológica precisamente porque ele vai estabelecer um método por via do qual, que ao fim e ao cabo é uma ferramenta racional que vai ser conhecida e designada precisamente como a filosofia da razão vital. Por que é que eu estou a trazer isto? Porque é importante conhecer precisamente os contornos desta ontologia fenomenológica, muitas vezes mal interpretada como um racionalismo, que na verdade não é. É mais uma filosofia de vida, é mais uma tentativa de resgatar a filosofia para as ruas, para as ágoras da existência humana e da sociedade, e nós deveríamos meditar muito sobre isto. A ligação do homem à sua circunstância, a ultrapassagem do idealismo, mas mantendo ainda, digamos, a subjetividade e estabelecendo uma correlação indissociável com a própria circunstância do homem, de modo a que nós, todos aqui presentes, muitas vezes invocamos a célebre expressão que ele cunhou em Meditaciones del Quijote: soy yo en mi circunstancia, se não la salva ela, não me salva a mim. Na prática, o que é que acontece aqui? Nós temos uma consciência idealista, que é o primeiro eu da relação, que é eu sou eu. Eu. Eu, enquanto sujeito, enquanto res cogitans, por assim dizer, enquanto consciência intencional que realmente se debruça e reflete sobre essa realidade. Mas que existe um fundamento que os gregos designavam como um hypokeimenon, ou seja, algo que sustenta precisamente essa existência. Se, por um lado, em Descartes, o fundamento do ser e da existência seria Deus, aqui em Ortega, o fundamento do ser e da existência não tem propriamente algo divino, mas tem algo que é quase próximo de uma natura naturata, de uma natureza natural que depois se evolve em natureza humana, que é a própria vida. Então, a filosofia da razão vital em Ortega, ao fim e ao cabo, é a emergência de um subjetivismo que se abre à própria vida, abre-se à circunstância e, digamos, aqui aparece pela primeira vez um aspecto muito importante da filosofia de Ortega, que ele vai chamar de perspectivismo. Ora, o perspectivismo não vai só relacionar a pessoa com as suas circunstâncias, mas vai também perceber que os outros também são circunstâncias nossas. Ou seja, os outros com os quais nos relacionamos também são nossas circunstâncias e nós somos corresponsáveis daquilo que é o destino, não só individualmente entendido, mas coletivamente entendido, que se vai verter sobre a forma de estacionário cultural
que nos vai fazer dirigir hacia adelante, ou seja, para o futuro. Nesta perspectiva, temos a questão da futuração em Ortega, mas também temos necessariamente aquilo que são os referenciais que Ortega designa precisamente como tradição e que também são fundamentais para nós nos dirigirmos para a realização das nossas singularidades e das nossas coletividades. Ora, se nós percebemos que este trânsito que Ortega nos propõe permite não só assumir esta corresponsabilidade, mas também vincular as pessoas à sua própria vida e perceber que através de um diálogo estabelecido com determinados critérios com os outros, nós permitimos, através de um aglomerar e de um concentrado de perspectivas, termos cada vez perspectivas mais amplas. E aqui Ortega vai se ligar, digamos, a algumas filosofias existencialistas, maiormente a filosofia de Jean-Paul Sartre, porque ele vai falar muito do composto da decisão, a importância da tomada de decisão. E aqui, tanto a ideia que Ortega tem da tomada de decisão, como a que Sartre tem da tomada de decisão, é precisamente nós decidirmos na medida em que uma decisão que tomamos nos dá possibilidades de termos mais decisões a tomar. E aqui é que aparece precisamente a noção de ontologia fenomenológica, ou seja, ontologia que aqui assume o caráter de vida e fenomenologia porque é realmente o fenómeno da própria vida que está a ser, digamos aqui, arguído, aqui realmente convocado para que Ortega realmente consiga dialogar connosco. Apenas um apontamento para não me esticar muito nesta fase, não nos esquecermos que a filosofia de Ortega, ao fim e ao cabo, vai ficar determinantemente marcada pela crise da geração do 98. Ou seja, estamos a falar de uma Espanha que perde totalmente o seu sentido. Entra, digamos, numa crise profunda, numa crise de identidade, um modelo que está esgotado e, ao fim e ao cabo, Ortega olha para os seus conterrâneos espanhóis e vê uma nação completamente perdida, desprovida de referenciais e que, ao fim e ao cabo, daquelas grandes caravelas espanholas, não é? Que tem um nome outro que eu agora não me recordo, vê tudo a afundar aqui nesta simbologia profunda de que qualquer coisa, digamos, se afundou e que era preciso, ao fim e ao cabo, reerguer a Espanha e era preciso reerguê-la não virada para as colónias, mas virada para a Europa, onde ele vai depois procurar resgatar, por via de um diálogo que estabelece muito profundo com o idealismo alemão, mas também adaptando o idealismo alemão às circunstâncias espanholas. Muito bem, Joaquim. Penso que temos um primeiro retrato, bem complementado pelo Joaquim Pinto, ou seja, o Ortega enquanto alguém que no princípio do século XX, a nível espanhol, desde logo, mas a nível europeu, revaloriza a existência, a vida, a realidade, a história, o tempo. Enfim, depois há questões mais específicas que poderemos retomar no debate e passo para a plateia. Por exemplo, eu acho que o fenómeno das redes sociais, a partir do Ortega, da grelha de análise do Ortega, ganha outra luz e pode ser percebido, e obviamente no tempo do Ortega não havia redes sociais, não havia isto que nós temos hoje. Mas por isso também o Ortega é um autor contemporâneo. Então passamos à segunda fase ainda, em gente introdução. José Maurício, qual tem sido o impacto do Ortega no pensamento espanhol, perdão, no pensamento brasileiro, e eventualmente também quais seriam as linhas do pensamento do Ortega que ainda estão por explorar no pensamento brasileiro? Já começaste a responder isso, mas agora concretiza, por favor. Então, nós começamos a chamar atenção para alguns pontos, por exemplo, a questão desse diálogo com a singularidade pessoal, com a singularidade da existência, não é? Como o desafio de ser si mesmo, não é? Numa sociedade de massa, é algo que destaca o professor Gilberto de Mello, não é? Sobretudo num diálogo que vai fazer com o pensamento, com a literatura de Guimarães Rosa,
não é? Onde o desafio de ser si mesmo é sempre um desafio de enfrentar os riscos, riscos que estão, de um lado, na circunstância, mas principalmente nos limites que temos na nossa própria vida, não é? Então, esse trabalho de valorização da singularidade pessoal é um dos aspectos que é aberto na cultura brasileira e que fica aí como um tema a ser trabalhado. Eu gostaria de destacar o trabalho do professor Nelson Saldanha, que destaca a segunda etapa do pensamento orteguiano, principalmente a questão da razão histórica, né, de uma razão vital, mas de uma razão histórica. Então, ele vai chamar a atenção para o fato de que a nossa compreensão dos acontecimentos, elas, de alguma maneira, são iluminadas pela dimensão da história. História e cultura é mais ou menos a mesma coisa no pensamento orteguiano e assim aparece no pensamento do Nelson Saldanha também, né? É algo que eu gostaria de destacar. Quero destacar também, no pensamento do professor Miguel Reale, o fato de que, quando ele, na construção do diálogo com o neocantismo alemão, sobretudo com aquilo que ficou conhecido como pensamento culturalista, ele vai cada vez mais sentindo falta de perceber qual é o lugar do eu, da subjetividade na circunstância. Numa cultura que era constituída objetivamente por valores e que como valores ela definia uma certa sensibilidade de um determinado grupo, não é? Então, embora ele estivesse trabalhando esses elementos estruturantes da cultura como elementos axiológicos, ele aos poucos percebe a necessidade de nós termos a compreensão e a forma como cada pessoa humana vive esse processo. E ele vai buscar em Ortega y Gasset os elementos para construir esses aspectos. O que ele começou a fazer, mas não levou adiante. Ele já estava muito no final da vida, ele não leva adiante esses aspectos que foram, vamos dizer assim, os elementos com os quais eu procurei tecer alguns dos meus livros, o mais importante deles, O Homem e a Filosofia, não é? Onde eu procuro mostrar de que maneira que o pensamento culturalista ele vai se abrir a esse diálogo com Ortega, dando possibilidade a essa espécie de fenomenologia, não é? De uma nova fenomenologia, de uma fenomenologia vital, se nós quisermos chamar assim, não é? Mas de como é que nós podemos nos valer do pensamento orteguiano para completar a sensibilidade de cada indivíduo em meio ao seu espaço cultural, não é? São alguns desses aspectos que eu gostaria de destacar. Há aspectos mais específicos, por exemplo, nós trabalhamos recentemente o Wilhelm Flusser nos nossos colóquios luso-brasileiros, né? E o Wilhelm Flusser se vale muito do pensamento orteguiano para discutir a crise de cultura que nós estávamos vivendo, e, sobretudo, na elaboração do conceito dele de pós-história, de um momento em que nós passamos de uma transição, de uma compreensão do pensamento histórico para uma compreensão de mundo que vai para além das categorias históricas que a gente tinha até recentemente, e para uma nova linguagem. Então, ele se vale do pensamento orteguiano para trabalhar esses aspectos dessa nova linguagem que nós vamos encontrar aí. São, portanto, me parece, alguns dos temas mais significativos que nós temos aí nessa nossa história. Claro que, se nós agora deixarmos mais esse aspecto, eu diria, mais estruturante, passamos para dentro das universidades, então nós temos hoje no Brasil várias teses de doutoramento que contemplam o pensamento orteguiano, não é? Eu gostaria de destacar pelo menos duas muito significativas, uma do Mauro Sérgio Tomás, na USP, né? Em que ele procura usar, ele usa os conceitos orteguianos de educação para propor um projeto educacional que contempla aqueles elementos,
que resgata de uma espécie de educação mais tradicional elementos que foram perdidos nesses últimos anos. Então, esses aspectos dessa educação, eu diria, mais tradicional, esse olhar para a tradição, esse olhar para o humanismo, né, ele vai recuperar isso do Ortega e vai mostrar de que maneira que isso pode ser usado para alimentar os nossos projetos educacionais. Esse é um dos pontos que eu quero destacar. Há uma outra tese do professor Israel Torres, que está trabalhando a noção de homem-massa. E essa noção de homem-massa, ela é uma noção extremamente fecunda. Por quê? Porque ela não só aparece em Ortega, mas ela é anunciada por Ortega. O Flisser, por exemplo, vai tratar desse tema. Ele aparece em autores que não são propriamente filósofos, como Viktor Frankl, que vai estabelecer, numa espécie de neurose de massa, uma nova forma de neurose que nós estamos enfrentando no mundo, não é? E vai trabalhar esses elementos. E, mais recentemente, o próprio Bauman vai recuperar essa ideia de homem-massa como um grande desafio, não é? Que nós temos a enfrentar, porque é uma sociedade tecnológica, uma sociedade em que a subjetividade e a individualidade foram se perdendo. Então, nós temos aí, eu diria assim, uma série de novos elementos que estão sendo observados no pensamento orteguiano, quer hoje em teses universitárias, quer hoje em reflexões de pensadores, como a gente procurou mostrar, que se valem do pensamento orteguiano no enfrentamento de dilemas que passa a sociedade brasileira, mas que me parece que são temas mais amplos do mundo ocidental. Muito bem, José Maurício, precisamente essa era a pergunta que estava na calha. Se o Ortega era atualmente um autor vivo, um autor estudado, e antecipaste muito bem essa resposta. Então, antes de abrirmos o debate e de passar a palavra ao Samuel Dimas para abrir e para conduzir o debate, Joaquim Pinto, a mesma questão relativa a Portugal, ou seja, qual foi o eco do Ortega durante, enfim, durante este meio século e, se Ortega continua a ser um autor estudado, um autor lido, um autor operativo, que é uma palavra que eu prezo bastante nos dias de hoje. Ao limite, um autor útil, não é? Exato. O que me parece a palavra ou a terminologia mais adequada Mas para nos referirmos a palavra ao útil, como tu sabes, tem pois. várias acessões, nem todas Eh, muito abonatórias. É o utilitarismo americano e tal. É melhor não Exatamente. ir por aí. Exatamente. Bem, vivemos num mundo em que Ortega é fundamental ser estudado. Precisamente tendo em conta aquilo que é o seu perspectivismo. Na prática, quando ele define o seu perspectivismo, dizendo que o nosso conhecimento acerca das coisas aumenta na medida em que nós, sobre esse objeto, sobre essa coisa que procuramos conhecer, temos o maior número de perspectivas possíveis, não é? Seria o autor bastante útil para os dias de hoje, tendo em conta, digamos, esta luta titânica entre aquilo que é um mundo puramente perceptivo e o mundo da própria realidade concreta, não é? E muitas vezes quando estas duas entidades se encontram, digamos, necessariamente alguma irá perder por falta de correspondência. Então, na prática, o que é que poderemos dizer aqui? Autores como Delfim Santos, que nos trouxeram, não só no âmbito da educação, mas também no âmbito, digamos, da construção do próprio homem, a noção de caminho de Homo Viator, que não é propriamente virgem em Ortega, já Píndaro tinha, ao fim e ao cabo, invocado esta dimensão do vem a ser quem és, não é? Píndaro já tinha falado nisso, mas Delfim Santos, digamos, apropriou-se de muita filosofia orteguiana, mormente naquilo que são os seus compêndios acerca da educação. Temos também
a filosofia ideológica, ou seja, nós falamos pouco de Ortega quando nos referimos à filosofia ideológica, mas está lá. Quando nós falamos de eu e a minha circunstância, na prática é o eu e tu, de Martin Buber. Pode ser o teu, o eu e o outro, mas depende depois, digamos, da significância com que nós nos relacionemos com essa entidade externa a nós, que ao mesmo tempo contribui para a nossa construção. Amorim de Carvalho, por exemplo, um nosso conhecido, que fez uma interpretação, digamos, bastante pobre e mediada acerca da filosofia de Ortega. Amorim de Carvalho não contempla a existência, digamos, de uma componente ideológica em Ortega, mas porque teve acesso a interpretações da filosofia de Ortega. Temos o nosso conhecido e saudoso, já saudoso, Manuel Ferreira Patrício, como vocês sabem, tão bem como eu, ou melhor que eu, não é? Que cujo pensamento orteguiano teve muito, muito, muito peso naquilo que foi a sua visão acerca da educação, não uma educação puramente direcionada, digamos, para o indivíduo, ainda que dando ênfase à singularidade do indivíduo, aquilo que Ortega chama de para a encosta da sua inclinação, ou seja, para onde é que o indivíduo se dirige, que ele depois veio a cunhar como quê? Ajuda-me aqui, Renato. Qual foi? Antropofagia. Antropofagia, exatamente. Antropofagia, ao fim e ao cabo, é uma resposta à quinta pergunta de Kant, não é? Aquela que faltou responder no universo das suas possibilidades, que era o que é o homem. Ou seja, na prática era a resposta fundamental. E Manuel Ferreira Patrício disse que foi a única a que Kant não respondeu. E na sua filosofia educacional, ou filosofia da educação, melhor dizendo, Manuel Ferreira Patrício procurou também falar acerca, não é? Ou seja, na prática, todas as pedagogias que nós podemos contemplar como pedagogias, quer do reconhecimento, quer pedagogias da autonomia, aquele que chama a tomada de decisão a si, ou pedagogias, digamos, da libertação, nós podemos também ver em Paulo Freire, podemos ver em Pacheco, podemos ver em muitos pensadores da filosofia da educação. A filosofia da educação em Portugal teve um impacto muito, muito forte. Posso também chamar aqui à colação a Maria Amoedo, uma Chelsea intérprete de Ortega, que também fez a sua tese de doutoramento sobre a teoria e a filosofia da educação em Ortega. Podemos falar, e talvez o nosso caro Samuel possa falar melhor acerca disto do que eu, porque conhece seguramente melhor a influência que Ortega possa ter tido no pensamento do Leonardo de Coimbra. Parece-me que existe alguns resquícios de diálogo entre ambos, até eles chegaram-se a encontrar. Tu, Renato, talvez consigas ver algumas coisas assim na diagonal no pensamento de Sampaio Bruno, ou noutros pensadores, digamos, mais periféricos, como José Maria André, da Universidade de Coimbra, eu próprio, que ainda sou mais periférico, porque a minha tese de doutoramento também, uma parte dela, estabelece uma relação precisamente entre o bem comum, ou seja, a comunidade e o indivíduo, e nessa altura eu aproprio-me de algumas frases de Ortega para sustentar, digamos, aquilo que é o meu pensamento. Por isso, é muito importante na atualidade, não só para contemplar esta noção de referenciais que se vão adequando ao longo da história, ainda que sofram interpretações diversas consoante as tendências e a geração. O tema da geração é muito importante em Ortega. Está pouco trabalhado em Ortega, porque, na verdade, o diálogo intergeracional é fundamental para aquilo que é a realização daquilo que os alemães designam como o espírito do povo, não é? Ou seja, o povo não seccionado do ponto de vista geracional, mas um conjunto de gerações que chamam a si um fito comum que as identifica como tal, que as diferencia das demais, uma vida segundo valores fundamentais.
Ou seja, existe uma necessária arqueologia a desenvolver no pensamento de Ortega que sofre de uma atualidade de tal modo gritante que muito haveria para dizer. Eu meditei fundamentalmente, o meu último livro, ao fim e ao cabo, digamos, é um livro introdutório em que eu procuro explicar os aspectos matriciais do pensamento de Ortega. Também escrevi há muitos anos sobre a pedagogia orteguiana, que nos mostra precisamente a relação entre o institucionalismo, digamos, e aquilo que são um conjunto de condições por via dos quais o ser humano realiza o seu destino, o diálogo que ele estabelece entre a ciência, entre a ciência e a história, sendo que a história, digamos, abarca numa amplitude, digamos, comporta uma gravidade extrema, aquilo que é o sentido do ser humano ao longo das próprias etapas dos próprios tempos. Não existe um conceito, digamos, de historicidade em Ortega que seja linear, porque ele diz uma coisa bastante importante que é a verdade não é verdade que nós a interpretamos, a verdade é verdade porque nós num determinado tempo precisamos que ela o seja e então podemos aplicá-la. Então há aqui um composto espiralado, que ele até retrata precisamente nas suas obras completas, necessariamente, onde consta precisamente a lição que é a filosofia. A questão desta temporalidade é muito importante, porque ele diz ao fim e ao cabo que as verdades não são temporais. Se as verdades não são temporais, não há uma linearidade do ponto de vista do sentido da história. Existe sim uma espiral histórica e a interpretação resulta necessariamente entre aquilo que é a interioridade do sentido de uma geração e a exterioridade, digamos, que esse sentido, digamos, projeta. Por isso temos muito que explorar em Ortega, é um mundo profundo, um oceano, digamos, inexplorado. Muito bem, vamos então abrir o debate. Eu confesso que não vejo nenhuma afinidade eletiva entre o Ortega e o Sampaio Bruno. Foi esse o repto que fizeste. Mas enfim, vou pensar um pouco melhor nisso. Em todo caso, o Samuel também foi aqui algo de um repto. Afinidades entre o Ortega e o Leonardo. É um bom pretexto para lhe passar a palavra e para ele conduzir o debate. Samuel? Então, mais uma vez, boa noite. Uma saudação especial ao José Maurício e ao Joaquim pela disponibilidade e generosidade nesta partilha. Respondendo de uma forma imediata a esta questão, ou este rap, há um conceito que é muito importante no pensamento criacionista, que é precisamente o conceito de história. A razão histórica de Ortega está muito presente na razão criacionista de Leonardo Coimbra. Mas já voltamos aí através do debate que eu quero agora promover, e vou promovê-lo precisamente lançando algumas perguntas ao José Maurício e ao Joaquim. Em relação ao José Maurício, para quem nos está a ouvir, eventualmente até, e para quem depois vai ouvir a gravação na plataforma, pode se tornar confuso esta questão do vital, não é? De que vida é que estamos aqui a falar? É a vida, para nós é evidente, não é a vida do biologismo nem da ciência, é a minha vida, não é? E portanto, quando o José Maurício fala de uma fenomenologia vital, eu gostaria que desenvolvesse um pouco esta questão e explicitasse, sobretudo para quem nos está a ouvir e que não domina em profundidade estas noções filosóficas. Ainda nesta linha, e agora para o Joaquim,
O Joaquim, no início da sua intervenção, também falou do Ortega como um autor vitalista, não é? E eu recordei-me logo da polémica ou da tensão do debate entre ele e Miguel de Unamuno, em que ele se demarca do vitalismo de Miguel de Unamuno. E, portanto, eu gostaria também que o Joaquim explicitasse ou aprofundasse um pouco esta questão. E depois uma outra questão que tem a ver com esta distinção que o Joaquim fez muito bem, que eu achei muito interessante, da superação que Ortega procura fazer do realismo ingênuo da cosmologia aristotélico-ptolomaica, da metafísica medieval, e também do idealismo alemão, com origem no neoplatonismo. Então, qual é a terceira via? Será a do ideorrealismo? E aqui eu identifico também um diálogo profundo entre Leonardo Coimbra e Ortega, porque precisamente Leonardo afasta-se dos realismos, afasta-se dos idealismos e critica-os de forma prolongada e muito desenvolvida, e adota precisamente esta via da correlação entre o sujeito e o objeto. Portanto, não a imposição do objeto sobre o sujeito, não a realidade como a pura criação e construção do sujeito, mas a realidade como resultado desta interação e desta, se quisermos, desta relação hermenêutica. Ele chama-lhe correlação. Interpretativa, portanto, desta correlação entre sujeito e objeto. E só para terminar, para já, não posso deixar de salientar esta noção do perspectivismo como conceito operativo para o nosso tempo. E aqui a questão é para o José Maurício e para o Joaquim, para os dois, até que ponto é que Ortega nos ajuda a constituir, a promover valores de comunismo cultural, de comunismo religioso, de comunismo espiritual, superando estas fraturas, estes muito próprios da nossa época, de intolerância, de ausência de reconhecimento do contributo daqueles que pensam de modo diferente e que vivem em culturas diferentes. E, portanto, até que ponto é que Ortega é operativo no nosso contexto? José Maurício? E começo eu. Samuel, vou trabalhar especialmente a questão que você me dirigiu inicialmente, deixo ao Joaquim, imagino que a questão seguinte que você colocou, a questão do sentido e o significado de vida e de racio-vitalismo do pensamento orteguiano, né? Então, eu acho que a primeira grande questão a se pensar nesse caso, né, é o que significa viver. Quando o Ortega se pergunta o que é a vida, o que significa viver, viver não é simplesmente possuir um corpo em funcionamento, ter um dinamismo biológico puro, né? Viver tem a ver com o fato de que, quando eu estou relacionado com o mundo que está à minha volta, com as circunstâncias, né, eu, de alguma forma, manejo esse mundo
e me coloco em risco nesse mundo, e tomo determinadas e faço determinadas escolhas nesse mundo, né? Então, o viver é esse ir se vivendo na circunstância, esse estar em permanente movimento, estar em continuado movimento. Então, esse é o Portanto, é, ponto que... é o receber, o que recebemos, mas também oferecemos, não é? Interferimos na cultura. Sim, isso é claro, isso é tranquilo, não é? Mas eu estou dizendo é que o ir se vivendo é esse modo como eu vou entendendo o que está na cultura e respondendo a ela. E fazendo escolhas a cada momento em que eu faço isso. E ao fazer escolhas, direcionando a minha vida numa ou noutra direção, não é? Esse é um ponto que me parece fundamental. Ora, e quando eu falo da necessidade de uma razão vital, quando nós estamos falando do vínculo entre a minha vida e uma razão que é uma razão vital, é no sentido de que essa razão, ela, vamos dizer assim, não é algo desconectada da vida, não é um pensamento ou uma consciência, a moda cartesiana, não é? Quer dizer, uma consciência que isola-se do mundo e se descobre, e agora, a partir dela, isolada, é que ela vai dialogar e vai tentar falar com o mundo. Não, não é? Nós temos uma razão que nasce da própria vida, que é parte da própria vida. Então, nesse sentido, não é? É que essa razão, que é parte da própria vida, ela esclarece e faz parte do ato de viver, não é? Então, nesse ponto, ela é fundamental no esclarecimento do que é e do significado do que é a vida, não é? E, portanto, não se pode caracterizar a vida do homem, finalmente, pela racionalidade ou pelo pensamento, mas entender que o próprio ato de pensar já é parte do ato de viver. Então, eu não posso abrir mão do pensar, mas não do pensar como algo separado, mas do pensar como um ato de vida, não é? Então, com isso, eu acho que entendo, consigo trabalhar essa primeira questão que você nos coloca, que é em que sentido essa questão, o pensamento orteguiano é vital. Ele não é nesse ponto é que ele é muito claro, quer dizer, não se trata, e nesse sentido, o que ele está tentando fazer é uma síntese entre um pensamento que era idealista de um lado e um pensamento que era realista de outro, que ele encontra no universo cultural, não é? Um idealismo alemão de um lado e um realismo, eu diria, mais positivista, mais empirista. Então é preciso construir um diálogo entre essas duas coisas, né? Um diálogo que vem entre o idealismo propriamente e o realismo, que por trás dele encontram-se duas metafísicas dogmáticas, né? Tanto o idealismo quanto o realismo. Então, o que ele está propondo é a construção de uma razão vital que seja capaz de unir elementos de um com elementos de outro, né? Então, todos esses componentes fazem parte dessa razão vital, e que ele é muito claro para dizer que não se trata de um vitalismo à moda do Nietzsche, e nem de um idealismo à moda alemão, né? É algo que está entre os dois, entre um vitalismo aí à moda do Nietzsche, do Jutai, e o idealismo, não é? Enquanto proposição de pensamento. É algo que está entre as duas coisas, mas não é nenhuma nem outra. Acho Obrigado, que José. era a primeira questão que você havia me proposto. Temos uma outra depois. Queres já responder à última ou fica para o fim? Bom, não sei se o Joaquim quer fazer o Ok, comentário então passamos ao dele. Joaquim. Obrigado, Zé, por nos teres trazido esta excelente reflexão. Eh, Puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, o título do meu livro é Ortega y Gasset, A vida ao serviço de si mesma sob a forma de razão. Na prática, a razão é um instrumento, é ela a própria vida que se serve a si mesma por via da razão para se interpretar. O que é a vida ao fim e ao cabo? Já percebemos que a vida é um sentido, é um processo. É um processo, digamos,
que resulta do entrar em relação. O homem, quando entra em relação, percebe que é indigente, que está vazio, que está dependente das coisas, não é? Porque entrou, por via das suas vivências, num orbe em que existem muitas coisas. Coisas que nos ajudam, coisas que nos dificultam, coisas que amamos, coisas que nos odiamos, coisas que tememos. Então, segundo Ortega, viver é precisamente esse ocupar-se de algo. Ocupar-se de algo que não somente nós, mas de um outro. Podem ser pessoas, coisas, realidades tangíveis e até realidades intangíveis, que ele vai designar, ao fim e ao cabo, como a circunstância. Então, recapitulando aqui aspecto importante: ter noção de carência, ter que decidir, ter que fazer, ter que se ocupar. Estas constituem os elementos radicais da vida. Então, isto era só para complementar aqui os apontamentos conceptuais que o nosso querido Zé Maurício nos deu relativamente à primeira questão colocada pelo Samuel. Eu não vou expandir muito, porque quando o Zé Maurício fala, não é? Nós aprendemos e não precisamos dizer muito mais, por isso, obrigado. Mas vou responder à segunda questão, se me permites. Então, trata-se ao fim e ao cabo desse corte, esse corte que Ortega faz com o vitalismo do namoro, não é? Estamos a falar, digamos, de um monstro sagrado da literatura, um literato espanhol, fundamentalmente novelista, mas que tinha uma concepção vital que Ortega considerava abstrata. Não abstrato no sentido metafísico, abstrato no sentido de não ter nervo, de não ter, digamos, aquela vitalidade funcional e prática que, digamos, habita muito naquilo que é o pensamento de Ortega. Ortega tinha uma capacidade reflexiva monstruosa, mas que tinha sempre como finalidade, digamos, levar essas reflexões para um aspecto que fosse importante para a vida das pessoas. Então podemos até dizer, correndo pouco risco de me enganar, que a filosofia da razão vital, não é? O termo raciovitalismo, eu apenas falo nele uma ou duas vezes, não é propriamente um cunho que eu utilizo. A filosofia da razão vital é uma filosofia de vida e para a vida. Então, Achas que ele considerava o pensamento do vitalismo de Miguel Unamuno irracional? Não é nesse sentido, até porque a deferência que eu tinha relativamente a Unamuno era uma deferência muito próxima daquela que ele tinha com Cervantes, não é? Ele provia, vamos lá ver, tanto Cervantes como Cervantes naquela dialética entre o materialismo, digamos, e o idealismo. E isto pode-se manter aqui também na sua relação com o Unamuno. Ou seja, há aquilo que ele se chama um ensimismamento, ou seja, mas um ensimismamento, eu vou utilizar agora uma tradução portuguesa, um encerramento em si mesmo. Ou seja, o Unamuno, ao fim e ao cabo, é reflexo daquilo que é o isolamento, o insular, que também vai resultar, ao fim e ao cabo, do pensamento cartesiano, sobre uma forma, digamos, cultural e literária, não tanto como uma forma, digamos, mais cartesiana do termo, mas ao fim e ao cabo cria um composto anestésico que leva, digamos, a uma dormência que afasta, ao fim e ao cabo, a pessoa, digamos, daquilo que é o nervo da vida. Eu utilizo muito esta O terminologia. diálogo de Ortega com a ciência é muito mais. Ele promove muito mais esse diálogo que o Unamuno, não é? Que de Sim, alguma precisamente. maneira fazia a contraposição
entre a poesia a emoção e a razão, a literatura e a ciência, não é? E Ortega não vai por aí. Não vai por aí, mas atenção, ele é muito influenciado por Unamuno. Muito influenciado por Unamuno. Aqui a questão é precisamente essa, é que a verdade do Unamuno, chamemos-lhe assim, que Ortega preza de uma forma bastante evidente, é uma verdade, digamos, não para o hoje, não para a circunstância, não para os tempos de Espanha, porque anestesia as pessoas, leva-as a uma dormência e que faz com que a Espanha viva dentro daquele fato acertoado, totalmente anacrónico, e ele procura provocar positivamente, digamos, a Espanha, no sentido dela acordar, dela se sacudir e no sentido de ela também propor estruturar um projeto vital que vai fazer realizar o seu destino, a sua cultura, a sua felicidade e, dito de uma maneira que não é orteguiana, mas que compreende que esteja por detrás daquilo que era o sentimento mais do que o pensamento de Ortega, fazê-lo retornar, digamos, aos seus tempos gloriosos. Se quiseres, posso responder já à terceira. Sujeito-objeto. Uh, A correlação que tu referias. sim. Correlação sujeito-objeto. Ou seja, na prática nós pensamos as coisas e há coisas pensadas por nós, não é? É cogitanto, cogitatio cogitantes. Ou seja, há objetos que pensamos, eles têm o sentido que é apropriado, mas depois é preciso que exista aquilo que tu sabes muito bem que é a adequácio. E o próprio objeto encerra em si o poder de não se adequar ao reflexo que eu, por via do pensamento, faço no enquadramento e no processo de recobrimento da coisa. Ou seja, a coisa tem uma autonomia face a mim, mas eu posso encontrar-me com ela. Eu posso me relacionar com ela, correlacionar com ela. Ora, nesse sentido, também é vida. O próprio conhecimento, o processo cognitivo, em Ortega também é vida. Porque as coisas mostram-nos que nós também somos indigentes do ponto de vista do conhecimento. E sendo indigentes do ponto de vista do conhecimento, isso promove a inquietação. Tenham elas, digamos, uma existência propriamente dinâmica ou não, atenção que quando Ortega se refere às coisas, ele refere-se ao âmbito circunstancial. E, Ou portanto, seja, a uma verdade não está ordem, possuída, a verdade também é um processo e um dinamismo. quer dizer, é uma aproximação, não é? Porque aqui podemos falar um pouco, tanto do diálogo que ele estabelece com Leibniz, não é? Como com Goethe, não é? Ou seja, há aqui dois diálogos, ou seja, a verdade é sempre perspectivística, não é? Ou seja, nós podemos estar próximos dela e ela tem que ter uma qualidade fundamental que é funcionar num determinado tempo e lugar. Ela não pode ser uma verdade anacrónica. E é daí também que vem um pouco a crítica que Ortega faz a Miguel de Unamuno. Porque a verdade do Unamuno, chamemos-lhe assim novamente, e compreendem o que é que eu estou a dizer, é uma verdade para aquele momento, para aquele tempo histórico, não deve ser a verdade acolhida, não deve ser a verdade aceite, porque ela naquele momento não vai funcionar. E isso é muito importante. Ora, como eu disse há pouco, uma vez que existir, segundo Ortega, é entrar em relação com as coisas que nos ajudam, com as coisas que nos dificultam, com as coisas que amamos, com as coisas que odiamos. Necessariamente o facto de termos que fazer, ocupar-nos da nossa vida, resolver as nossas circunstâncias, implica, digamos, a convergência do composto individual, ou seja, do ente social, ou uma componente da massa coletiva, mas que também integra em si uma individualidade que é projeto, não é? Então, esse ecumenismo é precisamente essa transposição de eu enquanto projeto individual Já estás a responder à à última terceira. questão? À terceira. Eu enquanto indivíduo que me dirijo enquanto futuração para a realização do meu projeto enquanto indivíduo,
esse projeto necessariamente tem que estabelecer também um diálogo com aquilo que é a dimensão coletiva. Ou seja, porque a dimensão coletiva, Ortega, e até aqui é como se fosse Ortega a dizer, também a fazer uma chamada de atenção às instituições e à dimensão política, a sociedade tem que ser também âmbito fértil, de modo a que estabeleça e dê condições para que o indivíduo realize o seu projeto e, na medida em que o indivíduo realiza o seu projeto, melhora, digamos, o coletivo. E melhorando o coletivo, cá está novamente a correlação, leva a que também, tanto o coletivo como o individual, digamos, possa alcançar a sua felicidade. E esta felicidade é sempre, está sempre impregnada do sentido de cultura, em Ortega. Não é? Na prática, o projeto individual é o meu projeto relativamente à minha vida, eu e a minha vida, e no diálogo com a minha circunstância. Falando do ponto de vista de uma nação, é a cultura. É a cultura que vai prevalecer, é a cultura que se vai constituir como reservatório de sentido, estacionário de semântica e horizonte de vir a ser, a partir do qual, digamos, não se estabelece só um alcance, uma realização, mas se estabelecem, a partir daí, novas etapas, novas realizações. É desse amorfismo, dessa anestesia que Ortega quer tirar a Espanha, europeizá-la, como ele diz, e a crítica que ele faz ao Unamuno é precisamente sair do novelismo, ou seja, de uma hipostasia que não funciona naquele tempo. Por isso, necessariamente, a noção de projeto em Ortega é um enfoque profundamente ecuménico. Não estamos a falar de uma pessoa propriamente religiosa, era mais celtibero do que cristão, por assim dizer, Não, mas mas que eu falei de realmente, ecumenismo em termos culturais, sim, em espirituais, termos não, não, culturais, não religiosos. necessariamente, porque a leitura que Ortega faz do indivíduo, digamos, daquele ente que produz sentido à luz do sentido em que nasce dentro de uma cultura que é um sentido estacional, ainda que dinâmico, e ele, digamos, não só ganha sentido por via desse diálogo que estabelece, mas produz depois sentido, e esse sentido depois vai ganhar aspecto coletivo. Do ponto de vista do diálogo que ele estabelece com outras culturas, necessariamente não estamos perante, digamos, um etnocentrismo. Estamos precisamente perante alguém que procura resgatar, digamos, uma Espanha, mas uma Espanha vital, uma Espanha não submissa, aquilo que ele chama Espanha insubmissa, mas que não é aquela Espanha que vai puramente importar as ideologias e as filosofias que na altura estavam na berra, porque eu considero que essas ideologias não funcionam na Espanha, porque a Espanha, digamos, tem circunstâncias diferentes. Ou seja, dizer circunstâncias diferentes é dizer tem um projeto diferente e é necessariamente diferenciada, ao limite da expressão Espanha é uma vontade diferente que precisa de ganhar perspectivas, precisa de ganhar clarividências e que se pode apropriar daquilo que é importante para construir o futuro, ainda que também não se deva descaracterizar de modo a se confundir com outras nações. Então, tendo em conta este diálogo que aqui se estabelece, percebemos perfeitamente que ele dialoga necessariamente com várias culturas, desde já do ponto de vista filosófico, que aprende com elas, mas também, digamos, faz uma certa filtragem não submissa, não é? No sentido de procurar o que é que Espanha precisa, qual é a vacina, qual é a medicação que Espanha precisa para sair, digamos, desta anestesia de sentido em que se encontra. Obrigado, Joaquim. José Maurício, como é que o pensamento de Ortega é hoje operacional? O Samuel, a gente poderia dizer que ele nos ajuda, não é, a pensar as coisas de uma forma mais ecumênica a partir de 4 pontos que eu sintetizo da seguinte maneira. O primeiro, com relação à recuperação da razão vital como sendo um pensamento de gerações. Então,
para que eu possa compreender aquilo que eu, de certa forma, até sou, eu preciso entender como é que foi a dinâmica com a qual as gerações lidaram com os problemas. Por exemplo, como é que a Contra-Reforma foi vista, o que se acreditava naquele momento, o que sensibilizava o homem naquele momento e que movimentos aconteceram depois, não é? Então, vamos dizer assim, na medida em que eu tenho elementos sólidos de uma razão histórica, eu tenho elementos universais, porque eu preciso conhecer como é que essas coisas se dão no espaço de desenvolvimento da cultura, para que eu possa pensar a minha vida hoje e os dilemas que estão colocados na vida contemporânea. Esse é um ponto. Não é? Que outro ponto? A partir da noção de moralidade. Não é? Quando Ortega, por exemplo, começa a discutir o que são virtudes e vícios. Por quê? Embora você possa falar de virtudes e vícios localizados culturalmente, eles demandam um comprometimento pessoal com a excelência, um comprometimento próprio com o fazer o melhor, que é tirado e que precisa ser tirado de cada homem, e que, portanto, há um elemento que eu diria que é universal, porque o compromisso nosso em ser melhor é um compromisso que, de certa maneira, está encontrado e é em cada homem, não é? Independente das circunstâncias que a gente possa estar vivendo e dos dilemas que nos acontecem e que nos cercam. Depois eu diria que há um terceiro ponto em que nos aponta para um ecumenismo, é as noções de Ortega sobre amor, quando ele, de certa maneira, não é? Vamos dizer assim, vai fazer com que os elementos vitais e elementos, eu diria, da própria ciência, que ele tem como referência, por exemplo, a psicanálise e o freudismo, não é? Mas ao apontar os limites do freudismo e na tentativa de pensar a vida humana, o amor e as relações humanas de uma forma mais ampla. Então, ao fazer isso, ele abre também, me parece, a possibilidade de nós pensarmos essas questões contemporâneas de uma forma mais ampla, de uma forma maior, de uma forma que não fique limitada às relações efêmeras, a relações parciais que a gente tem no nosso tempo, não é? E, finalmente, um tema que eu já tratei, que é a questão da educação humanista, não é? Quer dizer, é preciso nós termos uma educação. O homem culto é alguém que precisa possuir uma educação humanista, com um conhecimento que seja à altura do tempo dele. Quer dizer, esse conhecimento à altura do tempo dele exige que ele saiba ciência, exige que ele saiba o que se sabe sobre religião naquele momento, o que se sabe sobre os diferentes elementos de cultura, sobre arte, por exemplo. Então, um homem, para poder viver no nosso tempo, ele precisa ter uma dimensão e um conhecimento que passa por todas essas áreas, senão ele se perde nos detalhes e se perde vamos dizer assim, no conhecimento singular de uma determinada coisa. E fica dentro cai em anacronismos, claro. Exatamente, vai sem essa cair ou em interdisciplinaridade. anacronismos, ou então naquilo que nós podemos dizer que é uma espécie de saber muito sobre nada. Pois, reducionismos. Os reduções, exatamente. Então, há no pensamento orteguiano vários pontos que nós podemos buscar para nos ampliar o debate e para valorizar, eu diria, elementos ecumênicos, elementos universais que nos permitam construir diálogos para superar os impasses que a gente tem e que tem vivido na cultura contemporânea. Obrigado. Eu gostaria de aqui fazer já a ligação com o Leonardo Coimbra. Uma das colunas da razão criacionista é precisamente a superação daquilo que o Leonardo chamava os cousismos. O que eram os cousismos? Era precisamente as visões parciais sobre a realidade, na interpretação da realidade. E, portanto, o Leonardo também é um homem que vem da ciência, entendia que para não se cair nesse reducionismo cousista era necessário ter uma perspectiva integral, uma compreensão integral da realidade. E essa compreensão integral exigia
um aprofundamento daquilo que ele chamava a experiência biopsicológica, no plano das ciências mais biologistas, fisicoquímicas, a compreensão da experiência ética, a compreensão da experiência estética, a compreensão da experiência, em última instância, metafísica ou religiosa. E aí eu até acho que ele vai um pouco mais longe que o próprio Ortega, mas isso seria uma outra discussão, talvez também pela sua base teísta, por distinção com Ortega, que me parece situar-se mais num plano do deísmo, não é? Mas de qualquer modo, atenção, eu não estou com isto a dizer que o Ortega não conhecia o fenómeno religioso. O Ortega tem uma filosofia da religião. Aliás, eu trabalhei isso, também já fiz essa investigação, e é surpreendente até. E, portanto, ele conhecia muito bem, fazia até a comparação. Ortega faz a comparação entre o cristianismo e o budismo e até toma partido e afasta-se da perspectiva budista por não valorizar o individual, a pessoa, e ao Desculpa contrário lá, da tradição judaico-cristã que valoriza essa dimensão. desculpa lá, Samuel. A vida humana, o tal nervo que eu te falei, a crítica que ele faz ao budismo é exatamente a crítica que ele faz a Unamuno. Ou Sim, seja, mas afasta a pessoa do nervo da vida, da certo, vivência, certo, que chama a certo. vivência. Ora, eu não posso deixar de agora convocar os presentes e abrir o debate a quem nos está a ouvir, a Luísa, o Cídio, a Júlia, o Rui, o Helder. Observações, questões, aproveitem. O José e o Joaquim dispõem-se mais um pouco para dialogarem convosco. Eu iria colocar uma questão, de alguma forma eu penso que o José Maurício já abordou essa questão. E eu tenho estado aqui a ouvir-vos com muita atenção e as vossas, as vossas excelentes comunicações, e tenho estado aqui a pensar naquilo que tem estado aqui a ser dito. Gosto muito de Ortega, devo confessar, é um filósofo que me apaixona bastante, mas nunca o trabalhei do ponto de vista da investigação, do ponto de vista académico. Mas pensei em alguma coisa em relação a uma discípula do Ortega. Aliás, é interessante ver como é que o Ortega pode dar origem a discípulos tão diferentes, justamente, provavelmente pela riqueza do seu pensamento. Portanto, e a discípula a que eu me estou a referir é a Maria Zembrano. E é muito interessante no pensamento do Ortega uma tensão que há, por um lado, entre um pensamento que é propositadamente situado, faz referência a uma situação, que é uma circunstância, e depois há uma tensão entre esse pensamento situado e um pensamento situado. Então é interessante ver como é que, a partir dessa ideia, dessa tensão, eu penso que isso é muito visível no pensamento da Maria Zembrano, como é que depois, a partir daí, há uma abertura e uma saída para essa situação. E pronto, isso era uma questão que eu colocava, por exemplo, ao Joaquim. E ao José Maurício, embora eu pense que ele já referiu um pouco isso, a ideia da nossa circunstância ser, eu penso que, por exemplo, no caso da Maria Zembrano, isso de alguma forma acontece. A circunstância ser, a própria circunstância física, o próprio corpo físico, como um fechamento e ao mesmo tempo a forma de alguma forma, quer dizer, de alguma maneira de sair disso
por exemplo, na Maria Zemgrande, ser uma espécie de um pensamento que mergulha no tempo e que vai às origens. O corpo, nesse sentido, é um bocado uma transcensão daquilo que nós habitualmente pensamos como corpo. Pronto, eram essas as duas questões que eu queria colocar. Joaquim, situado, insituado. Circunstância e verdade intemporal. Eu fiquei aqui com esta ideia da verdade intemporal em Ortega, mas Eu como é vou, que eu isso, posso, como é que eu isso se posso, relaciona eu com a posso, cultura e a história e a circunstância? eu posso responder a esse repto, desde já porque é das zonas mais dubosas do pensamento de Ortega. Eu estava a dar uma conferência para o doutoramento em Filosofia e Literatura na Universidade do Porto, precisamente sobre Ortega, e veio-me à ideia realmente esta relação. E ainda bem que a Luísa trouxe aqui à colação esse aspecto. Por um lado, Ortega, na prática, diz que existe um mundo das verdades. E aqui podemos dizer que ele aqui é um pouco platónico, ou seja, aquilo que nós temos acesso é a interpretação dessa verdade, dentro da nossa circunstância. Mas, por outro lado, aponta àquilo que é um movimento diferente, ou seja, se a verdade desce de forma interpretativa neste movimento, digamos, catabático, de Cataban, de queda, ele até dá o exemplo de Newton, não é? Ou seja, as leis de Newton já existiam, Newton é que as interpretou num determinado tempo, porque, digamos, era seu tema, na altura, era seu tema, e nele, por uma porosidade, ele diz, uma certa porosidade, essa verdade caiu em Newton. Zambrano percebeu precisamente uma parte não explorada do pensamento de Ortega, que é um movimento anabático, não catabático, mas anabático da verdade. E essa verdade é realizada pela cultura. E isto é arrepiante, porque quando Zambrano estabelece, digamos, os travejamentos para aquilo que ela vai chamar como razão poética, na prática ela está a dizer que é possível o ser humano criar verdade que sai ela mesma dos determinismos do tempo cronológico e por essa via se pode tornar verdade. Quando Ortega faz a crítica ao Unamuno, ele diz que ainda não é tempo dessa verdade, mas ao fim e ao cabo deixa um vazio que foi explorado por Zambrano. Ou seja, quando falamos de poesia, quando falamos de literatura, e se nós percebermos bem o diálogo que Ortega vai estabelecer com a obra cervantina, temos a noção de que Ortega atribui o rótulo de que aquela obra se tornou verdade. Se tornou verdade, ou seja, saiu, digamos, do grilhão da humanidade, saiu do grilhão da vida segundo o tempo e entrou no grilhão da vida, ou melhor, no âmbito da vida segundo o sentido. Por outro lado, perceber que Ortega dá muita importância, digamos, ao processo cognitivo, ao processo de aquisição de conteúdos por via dos quais se desenvolvem competências. Isto é, o aspecto prático em Ortega reside na capacidade que nós temos de mobilizar um conjunto de conteúdos para resolver a nossa vida. Isto é extraordinário. Mas, por outro lado, ele diz que não é só de conhecimento que vive o homem. O homem precisa de um fogo criativo, precisa de inspiração para realizar a verdade que pode estar ao seu alcance, pode estar, diz ele, destinada, dito de outra maneira, à realização do seu projeto. Então, a ideia que aqui queria encerrar é precisamente essa abertura que Ortega deixa por via, digamos, da realização do espírito, por via do humano, ele próprio criar verdade num movimento anabático em que uma produção humana ascende ao mundo das verdades. Verdades essas que, diz Ortega, não se banham nas correntes do rio do tempo cronológico. E era, não sei se respondi, mas era essa a ideia. Joaquim, antes de passar a palavra ao Maurício, eu não posso deixar de voltar
tu é que lançaste o repto. Não posso deixar de voltar ao Leonardo Coimbra. O Leonardo, quando se afasta do realismo, afasta-se da noção de pura verdade em si, no sentido dogmático. Quando se afasta do idealismo e até de algum existencialismo, afasta-se da noção, por exemplo, estou a pensar em Nietzsche, a minha verdade, as nossas verdades. E segue essa via ideorrealista, que é o quê? Que não é mais que a noção de verdade para nós. De alguma maneira, ele está já em diálogo com essa fenomenologia hermenêutica, se quisermos assim, com essa... e, portanto, é desta verdade para nós que Ortega nos fala. É assim que interpreto. Não, de todo. Porque se nós, Como assim? se nós percebermos, e agora estou aqui a pegar no discipulado, tanto em Zambrano como em Zubiri, se nós percebermos que em Zubiri existe aquela dialética entre a verdade nua e a verdade de sentido, não é? Ou seja, podemos dizer que uma árvore é uma naturância, ou seja, uma natura naturata, é uma verdade nua, verdade que está lá, que não depende do sentido que eu lhe atribuo. E quando percebemos que em Zambrano uma razão poética produz uma verdade que ascende ao caráter de verdade quando é acolhida, ela é acolhida por uma cultura. E é essa cultura e a força promovida por essa cultura que eleva essa produção, essa tese, esse resultado, essa obra da razão poética à dignidade de verdade. Mas Ou isso é seja, verdade para nós. É verdade interpretada. É hermenêutica. sim, mas não num espectro puramente individualista, não é? Não, o individualismo seria se eu dissesse a minha verdade. Ou a nossa Exatamente. verdade. Ou seja, Pronto, é isso aqui que eu é estou a dizer. exato. A distinção entre a minha verdade e a verdade em si está nesta noção de verdade para nós, isto é, pela mediação hermenêutica da Não é cultura. o recobrimento. Ou seja, podemos chamar de um espectro livre que resulta de uma relação. Ou Ok, seja, é a verdade encarnada. Muito bem, José Maurício. Bom, eu vou tentar ajudar um pouco. Acho que o debate já tocou nas questões, mas vou procurar ser mais preciso em relação à pergunta que a professora fez, sobretudo aquilo que ela, de certa maneira, me dirigiu, né? Em primeiro lugar, é preciso notar que a noção de circunstância em Ortega muda com o tempo. Quer dizer, de uma situação na qual eu estou vivendo para uma noção do que eu próprio também sou. Então, é tanto circunstância o fato de eu ter nascido nesse local, nesse tempo, nessa cidade, nesse lugar, quanto é o fato de eu ser homem, o fato de eu ser desse grupo e não daquele, o fato de eu ter uma inteligência mais abstrata ou menos abstrata, o fato de eu ser mais ou menos emotivo. Então, todos esses componentes de subjetividade, eles vão fazer parte daquilo que é a minha circunstância, não é? Esses elementos mais internos e os elementos mais amplos com os quais eu me vinculo à cultura. Então, aí a gente já começa a trabalhar essa noção da verdade a partir daí. Quer dizer, há elementos que vêm muito mais dessa parte interna da circunstância e há elementos que estão muito mais ligados a essa outra parte mais externa da circunstância. Sobre essa outra parte, eu quero recordar um trecho do Ortega, que é conhecidíssimo, não é? A questão da comparação que ele faz com o cerco de Jericó. Por quê? Porque ali fica mais ou menos evidente o seguinte, quer dizer, Ortega fala de uma verdade que nos atrai, de uma verdade que nos coloca em compromisso com ela, não é? Mas é evidente que essa verdade, nós não podemos dizer o que ela é. Nós não conseguimos falar o que ela é, e o grande erro da filosofia foi tentar prender a verdade nesses conceitos, não é? Nós podemos, e aí entra isso que você coloca bem, como sendo uma verdade para nós, mas eu diria assim, Ortega vai falar
que esta aproximação dessa verdade que me atrai, ela vai se tornando, vamos dizer assim, certas compreensões de cada tempo. Então, cada tempo, cada geração constitui a sua própria compreensão perspectivada do que é a verdade. E a soma de todo esse processo é que nos ajuda a nos aproximar do que seja propriamente essa verdade, não é? Então, não sei se aí fica mais claro para a professora que havia feito a pergunta, não é? Se nós podemos entender de que maneira que há um elemento universal, quase que como desafio, como convite, e as leituras que nós vamos fazendo enquanto perspectivas e crenças de cada grupo e de cada geração em cada tempo. José, eu lembrei-me agora, eu não consigo situar exatamente a obra e o texto, mas tenho de memória a ideia. O Ortega y Gasset, na altura, diz que só Deus é que possui a compreensão absoluta e exata da verdade. Ele faz esta referência. E explicando exatamente isso, que o que nós temos são perspectivas, são... não, ele usa, nesta frase ele não usa perspectivas, ele usa pontos de vista. Pontos de vista. Muito bem. Não sei se mais alguém... Estamos a caminhar para o fim do nosso debate, mas ainda temos alguns minutinhos. Alguém que queira tomar a palavra? Eu agora gostava de intervir apenas como, enfim, como membro da plateia, está a ser um debate muito interessante, e até a propósito desta questão entre a verdade e a nossa percepção dela mesma, não é? Isto tem a ver com uma questão até sobre a atualidade do Ortega e o eventual caráter original do Ortega. Enfim, eu vou dizer muitas coisas de uma forma muito sintética, aparentemente de forma paradoxal, se não mesmo contraditória, mas obviamente há aqui uma série de premissas que eu não posso deixar de enunciar, ainda que de forma muito sucinta. Primeira premissa, eu sou daqueles, enfim, nesse aspecto estou sintonizado com Ortega, que acha que a história está sempre em aberto, não está pré-determinada. E que a história da filosofia, no caso, também não estava pré-determinada e muitas vezes dependeu de outros fatores extrafilosóficos que influenciaram decisivamente o próprio desenvolvimento da filosofia. O advento do cristianismo claramente influenciou o desenvolvimento da filosofia na Europa, de tal modo que podemos dizer que a filosofia da Idade Média foi uma espécie de uma tentativa 1000 vezes reiterada de compatibilizar a herança grega com essa novidade relativa ou absoluta do cristianismo. Depois, enfim, factos, por exemplo, como o terremoto de Lisboa, como sabem, também teve um impacto na história do pensamento filosófico, as guerras mundiais, já no século XX, quer a primeira, quer a segunda. Dito isto, e agora dizendo uma coisa aparentemente em sentido contrário, dito isto, há um certo desenvolvimento da história da filosofia que eu diria que obedece a uma certa lógica, ainda que de uma forma pendular. Todos nós estaremos recordados daquele célebre quadro da Escola de Atenas, não é? Em que aparece o Platão e Aristóteles, um a apontar para cima, outro a apontar para baixo, e essa pendularidade entre um maior idealismo, um maior realismo, também se vai alternando ao longo dos tempos, ao longo das gerações e ao longo das épocas e das várias fases da filosofia. Mas dito isto, por exemplo, nessa relação com a verdade, enfim, de uma forma muito esquemática, poder-se dizer que se partiu da premissa, do ponto de princípio, que havia uma verdade e que o homem, cada um de nós, podia aceder à verdade, enfim, no Platão, por rememoração, por metapsicose. Depois foi-se questionando cada vez mais essa possibilidade,
e daí a crítica kantiana, e daí a fenomenologia. Portanto, haveria uma verdade em si, uma verdade para nós, e nós poderíamos ter apenas um reflexo cada vez mais distante dessa mesma verdade, até aos nossos tempos, enfim, ao dito pós-modernismo, em que a verdade é a verdade de cada um de nós, e, portanto, cada um tem a sua verdade, e já não há sequer longínquamente ou fantasmaticamente essa verdade absoluta. Isso aí parece haver uma certa linha, enfim, com alguma constância e enfim, uma direção, uma determinada direção. Mas dito isto, o que me parece interessante no Ortega, enfim, outra premissa, dando mais um passo atrás, este mais breve. A questão da originalidade na filosofia é um conceito que me é muito suspeito, aliás, enfim, agora não vou citar o José Marinho, que é um autor que, como sabem, me é particularmente caro e que tem muitas diatribes contra essa dimensão alegadamente original da filosofia. A ideia é que quando algum filósofo se pretende ser original, é sempre caso para desconfiar. O Agostinho da Silva, outro filósofo que nos é caro, aliás, sobre o qual já aqui falámos, naquele registro, muitas vezes, meio a sério, meio a brincar, dizia que os filósofos, os mais interessantes ao longo da história, foram mais importantes e mais interessantes, não porque tivessem inventado algo novo, um pouco como o Newton, há pouco falou-se nisso, não é? Mas porque era uma espécie de antenas, captavam, enfim, essa coisa que é meio fantasmática, mas eu acho que existe, de facto, é o espírito do tempo. E, portanto, os filósofos mais relevantes na história da filosofia, eu diria que são aqueles que mais antecipadamente captam o espírito do tempo. E, nessa medida, não só captam, como determinam, enfim, pelo menos o futuro próximo, ou antecipam. O que eu acho é que o Ortega é um autor, de facto, muito operativo e muito atual, e esse era o meu ponto, porque, de facto, captou muito o espírito do tempo. Não só a Espanha, a questão da Espanha é uma questão muito relevante para Ortega, como sabem. Eu não vou falar sobre isso. Talvez aqui a Júlia está ligada, pelo menos indiretamente, ao Estudo de Cervantes. É muito curioso que o Estudo de Cervantes mas usa aqui no sentido, compreendo perfeitamente, e faz todo o sentido, que o Estudo de Cervantes usa o Ortega, recorra a ele para grande símbolo da hispanidade da cultura espanhola. Mas, enfim, eu não vou entrar nisso, até porque isso não é o ponto que mais me interessa. Eu acho que o Ortega, na Rebelião das Massas, noutros livros, de facto, antecipou muito do que aí vinha. E muito daquilo que, entretanto, se concretizou muito para além da sua morte. Isso é que é extraordinário, não é? Aliás, eu diria que se ele estivesse vivo, não escreveria a Rebelião das Massas, escreveria o Triunfo das Massas, mas não no sentido reacionário, no sentido elitista, para tentar compreender o que é que se passou, o que é que se passa aos nossos olhos, porque a grande tarefa da filosofia, mais do que julgar, é tentar compreender, não é? E eu acho que o Ortega, nesse aspecto, é um filósofo muito atual, muito operativo, até porque, como já foi dito, penso que quer pelo José Maurício, quer pelo Joaquim Pinto, esse sentido das humanidades. Isso para mim também é uma questão muito particular. Hoje, as humanidades, o próprio conceito do humano está francamente em erosão. Quer por correntes, por exemplo, animalistas, que tendem a dissolver, a desconstruir, para usar um termo muito pós-moderno, a diferença, que para mim é irredutível, entre o humano e o animal, quer agora com a inteligência artificial, com a robótica, em que também há claramente uma erosão, se não uma desconstrução do humano. E o Ortega, de uma forma, e uma vez mais de uma forma, diria, quase que visionária, porque ele obviamente não podia antecipar tudo aquilo que veio depois da sua morte, percebeu esse risco, essa erosão do humano, da categoria do humano,
e deu-nos algumas pistas para defender essa mesma categoria, que eu acho que é essencial para o nosso futuro coletivo. Enfim, era apenas esta reflexão que eu gostaria de partilhar convosco. E agradecendo muito o debate, que foi particularmente interessante. Deixa-me só dar aí duas dicas sobre esse aspecto. Ortega escreveu um livro chamado A Desumanização da Arte, não é? Agora teria que, sendo que a arte era parte constituinte, digamos, daquilo que era a definição que ele dava como humano, um ser que age com sentido, agora tinha que falar da desumanização total das massas, não é? Seria um livro que ele iria escrever seguramente. Agora o que eu diria é que já não há arte, mas enfim, isto é outra conversa. Muito bem. Eu, apesar de tudo, estou um pouco mais otimista que o Renato. Acho que já passámos a pós-modernidade e essa ideia de que cada um tem a sua verdade. Apesar de tudo, acho que já superámos esse absoluto relativismo e estou em crer que vamos mais no caminho do que o Ortega apresentava, da interpretação, da verdade e dos pontos de vista. Não sei se mais alguém, antes de terminarmos, temos que. Samuel, eu gostaria apenas de agradecer a participação, a possibilidade de conversar com vocês nessa noite, de dizer a minha satisfação, enfim, de estar aqui nesse momento. Bem, Nós é que vocês já agradecemos, conhecem. Maurício. Muito bem, o José Maurício estará connosco, eu penso, enfim, há pouco antecipei isso, portanto, o José Maurício de Carvalho estará connosco em Portugal, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no Teca Nacional, em Lisboa, e depois nos dias 7 e 8, no Porto, na Faculdade de Letras, no âmbito desse duplo evento que está articulado, ou seja, o próximo colóquio do Atlântico, realizado em parceria com o Universidade dos Açores, sobre Teófilo Braga, e também o próximo colóquio Tobias Barreto, sobre o diálogo com Kant no pensamento luso-brasileiro. E o professor José Maurício Carvalho virá falar-nos sobre a herança de Kant no pensamento brasileiro e também sobre Teófilo Braga, portanto vai participar nesses dois eventos. Ainda não há um programa, estamos a ultimá-lo, mas será publicitado em breve no sítio do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Vos convido a visitarem, também para anteciparem esse colóquio que eu há pouco também referi, o próximo colóquio Luso-Galáctico sobre a Saudade, segundo encontro de Filosofia e Cultura Luso-Galaica, que será realizado na última semana de setembro. Estamos a finalizar o programa desses dois eventos. Bom, então não havendo mais intervenções, agradecemos muito ao Joaquim Pinto, ao José Maurício de Carvalho, ao Samuel Dimas por ter conduzido o debate, muito bem, como sempre. E fica então convite para um próximo encontro nosso. Naturalmente que, enfim, agora vamos fazer uma merecida pausa estival. Estes encontros, como aliás os outros ciclos, realizam sempre mensalmente. Em geral, neste caso, quase sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Neste caso não foi, nesta semana não foi o caso, até porque temos que competir com o Euro de Futebol, e portanto na segunda-feira houve jogo da seleção portuguesa, e não quisemos competir com o Ronaldo, mas em setembro já não haverá futebol, e portanto vamos procurar manter essa cadência. Enfim, quando anunciarmos o próximo evento, iremos difundi-lo, iremos, como sempre, colocar nas nossas plataformas. Então, vamos fechar a gravação.